E estamos aqui para mais uma sessão de mentoria com os seguidores, antecipando já a nossa semana da hamburgueria Mina de Ouro, que acontece de 29 de novembro a 5 de dezembro, ao vivo. Ao vivo não, mas vão ser aulas gravadas dessa vez, tá? Que é para diminuir o tempo, porque quando eu faço ao vivo essas aulas, elas chegam a durar 2 horas, 2 horas e pouco. Então, o que a gente fez? A gente vai fazer essas aulas gravadas com muito conteúdo, mas bem, pum, bem na veia mesmo, bem certeiros, para que você possa entrar melhor nessas aulas. Deixa eu tirar a notificação aqui. Para que você possa assistir melhor essas aulas e, e ter as aulas mais objetivas. Tá? Então, como eu sei, né, tanto eu quanto minha equipe, a gente sabe que o dia a dia de um hamburguero é extremamente corrido. Então a gente quis fazer essas aulas da semana da hamburgueria Mina de Ouro com conteúdo bem condensado, no melhor tempo possível. Não dá para fazer aula de 20 minutos, tem que ser, né, senão com 20 minutos não tem nem, como é que chama? Não tem nem potência, né? Então as aulas vão durar um pouquinho mais, mas não vão durar 2, 3 horas como durava antes. Então, deixa eu chamar aqui. E se você não se inscreveu, vai no link da minha bio. Se você está vendo isso pelo YouTube ou pelo Facebook, clica na descrição ou no link para você entrar. Eu vou chamar aqui a Marta, que é a nossa entrevistada de hoje. Entrevistada não, nossa mentorada de hoje. Ok? Mandei o convite aqui para Marta. Oi, chefe, bom dia. Olá, bom dia, Marta. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, tá joia. De onde você fala, Marta? Eu sou de Nova Odessa, interior de São Paulo, próximo de Americana. Sei, conheço. Eu já passei perto de Nova Odessa. Quando eu visitava, principalmente quando eu ia para Campinas, essa região, né? Mais ou menos essa região. É uma cidade pequena, Sim. Quantos habitantes está Nova Odessa hoje? em torno de 60 mil. Em torno de 60 mil. Então um bom tamanho. Um Tá um bom bom tamanho tamanho. mesmo. Tá crescendo bastante. Sim. E me conta, você já tem uma hamburgueria? Vai abrir? Então, a gente tem uma hamburgueria, a gente trabalha hoje somente com delivery e retirada, né? A Sim. gente trabalha em casa mesmo. A gente tem um espaço legal, né? E a gente resolveu abrir só em casa. Mas a gente tem perspectiva de abrir o salão também. Legal. A gente está estudando o lugar, né? Porque aqui, como é pequeno e assim, abrir um McDonald's também faz pouco tempo. Então a gente tem Isso é que ter bom, uma. viu? Isso é É bom. bom, Já vou falar para você por quê. tá bom. Então a gente quer ver um melhor local, né? Estudar um lugar legalzinho para estar abrindo. Legal. Qual que é o nome da hamburgueria? Chama Fanáticos Burger. Fanáticos Burger, olha só. De onde veio o nome? Ai, foi meu esposo que criou. E vocês colocam nomes diferentes, né? Que tem relação com fanáticos Então, nos chefe, hambúrgueres. a gente pensa até assim, se a gente colocar, abrir um salão, que o meu esposo, ele tem uma ideia de colocar um barco viking e provavelmente será um outro nome com esse tema, porque ele tem um sonho assim, né? Nesse meio termo. Uma coisa bem diferente que ele queria fazer, um barco assim, né? Com um tema. E aí sim, é que a gente iniciou, como eu te disse no direct, muito amador, assim. A gente começou a fazer os lanches em casa e o pessoal ficou doido. Começou, não, a gente quer comprar, a gente quer comprar. E aí a gente, do nada, assim, sem muito estudo,
a gente meteu a cara, né? Pandemia, e era o que a gente gostava de fazer e gostava de comer. E, e foi dando muito certo, porque o pessoal dava um feedback muito bom. Todos que compravam, não é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, porque é muito bom o lanche de vocês. E é o que motivou a gente a continuar. E aí a gente viu que a gente teve alguns erros, principalmente esse do nome que você está falando, porque a gente foi criando nomes aleatórios para os lanches, porque a gente não tinha muito conhecimento no começo. Então a gente tem um Texas, um Insano, um Salad. Então é tudo assim, alguns relacionados com o nosso nome da hamburgueria, que a gente tem um que é de catupiry, que chama Fã Catupiry. Então, é assim que tá. Tá. Ó, o importante, Marta, é começar. Vocês fizeram isso, mesmo sem ter conhecimento. É claro que assim, se você tem conhecimento, você já começa melhor. Porém, eu sempre recomendo que antes feito do que perfeito. Sim. Tá? Então, tipo, eu particularmente, eu vejo até aluno, tá? Até aluno meu, que eu percebo que fica esperando o momento perfeito para abrir a hamburgueria. Ah, não, eu quero estudar mais. Ah, não, eu quero ver outra chapa. Eu quero escolher equipamento. Eu quero não sei o que, e não abre. O mais importante é abrir. Por quê? Primeiro de tudo, o delivery é o maior teste para você saber se a operação vai ser validada ou não para você abrir o ponto físico. Entende? Por quê? O maior laboratório do ponto físico é o delivery. Então, se você faz o delivery, mesmo que você comece sem conhecimento, é claro que sim, né? Você vai bater cabeça em alguns sentidos. Né? Óbvio, né? Tudo que a gente começa sem dominar o assunto, e normalmente é assim, né? Você vai bater cabeça no começo, tal. Agora, é melhor bater cabeça sem ter o peso de um aluguel do que com o peso de um aluguel. Sim. Né? Ou de um investimento. Então, por exemplo, vamos supor que vocês resolvessem falar assim, a gente vai montar Fanáticos já num ponto físico. Aí você tem os gastos do ponto físico, você vai ter aluguel, isso faz muita pressão mental. Né? Então, tipo, você fica mais, preciso fazer um bom produto, etc e tal. Mas vamos supor que você acaba abrindo a sua hamburgueria, a Fanáticos, e ela não é tão boa. Daí você não vende bem no começo, começa a apertar as contas, aí o negócio complica. Então, você está no caminho certo nesse sentido, tá? Que é fazer primeiro o delivery, validar os teus hambúrgueres, fazer tudo que tem que fazer de teste, essa é a hora, tá? Teste de cardápio, de combinação, harmonização, embalagem, de tudo. Para você descobrir aquilo que melhor funciona, para quando você levar isso para o físico, ele já está validado de alguma maneira, com os clientes, etc. E ó, quando que eu sei que o meu delivery está validado, com meus produtos, etc. Quando você tem boas vendas e você já começa a perceber que da sua casa você já não consegue mais atender demanda. Aí é a hora de abrir o ponto físico. Que não pode acontecer o contrário. Puxa, a gente até vende bem no delivery, mas se eu abrir um ponto físico, daí que eu vou vender mais. Ou então, puxa, não estou vendendo bem no delivery, então eu vou abrir a hamburgueria física para vender mais. Isso tem que tomar muito cuidado. Porque se tiver problema na operação no delivery, você vai levar esse problema para o ponto físico. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho interessante vocês alinharem o nome dos hambúrgueres ao tema da hamburgueria. Até para que haja um sentido lógico das coisas, né? Eu não estou falando que isso é regra. Você pode até um hambúrguer... Eu acho que assim, Fanático e Insanos tem a ver.
Porque tem muito fanático que, né, quando torce para um time, é louco, né? É. Você é do estado de São Paulo. Um dos temas dos corintianos é que aqui tem um bando de louco, não é? Sim. É que são os mais fanáticos, né? É. Então, eu acho que combina. É claro que quando você começa a fugir muito da temática, você perde um pouco da conexão. Porque o normal é quando a pessoa vai montar uma hamburgueria, ela achar, eu acho esse nome legal, eu acho isso legal, eu acho que isso aqui as pessoas vão gostar, eu gosto disso aqui e tal. Só que a gente tem que entender que essas escolhas que normalmente as pessoas fazem nas suas hamburguerias, elas estão voltadas para o consciente das pessoas, dos clientes, para o lado consciente dos clientes. Só que o que faz a parada mexer, uma hamburgueria vender, é quando você começa a trabalhar o subconsciente dessas pessoas. Boa parte das nossas decisões de compra são feitas no subconsciente. Ou seja, a gente tem que saber mexer com isso. Então, a estrutura do cardápio, a descrição do desejo, as fotos chamadas de porn food ou food porn, né? Os vídeos montando, tudo isso não mexe com o consciente das pessoas, dos clientes, mexe com o subconsciente. E um dos grandes erros é normalmente, e eu digo isso por quê? Porque quando você tem o nome, por exemplo, Fanáticos, ou, sei lá, o nome de um time de futebol, e você coloca uma temática viking, por exemplo, e mistura as bolas, no subconsciente das pessoas isso não faz sentido. Entende? Entendo. No consciente dela, às vezes ela não está nem percebendo, mas o subconsciente percebe essas coisas. Então, eu não sei se vocês vão permanecer com o nome Fanáticos e puxar para essa pegada viking. Isso aqui é uma coisa que eu entendo muito bem, é de pegada viking. A minha última hamburgueria, a minha penúltima hamburgueria, né, que era o Bárbaros Grill, até tem, não sei se vai conseguir ver aqui, era a temática 100% viking. 100% viking. Bárbaros Grill. Então, pra você ter uma ideia, os hambúrgueres tinham nomes. Todos sempre, os hambúrgueres, molhos, todos tinham, até as porções tinham nomes. E todos tinham nomes numa certa, porque eu mudava, né? Eu não ficava com o cardápio mais do que 3, 4 meses. Me dava comichão, tinha que mudar. Isso é importante para que você atraia as pessoas, você tire referência de preço. Quando eu preciso aumentar o preço de um hambúrguer, por exemplo, olha a dica. Tem um hambúrguer lá, por exemplo, eu tinha um que chamava Ragnar, que custava R$30. Não, minto, Ragnar, custava R$30. Ou 32, eu não lembro agora. E eu precisava aumentar o preço dele. E aumentar em R$5 o lanche. Daí de Ragnar eu mudei para 932, que era o ano em que tiveram algumas invasões bárbaras. E eu mantive o hambúrguer praticamente o mesmo, mudei o pão, que era o mesmo custo, só que era um pão diferente, e aumentei o preço. Legal. E continuou vendendo. E entenda, tipo, num cardápio tinha nome lá, tipo Ragnar, tinha a Lagertha, né, que eram personagens da série Vikings. Então tinha lá esses nomes. Quando eu mudei o cardápio, eu tirei esses nomes e coloquei o anos de grandes invasões vikings. Então tinha 932, tinha o 1011, DC, né? Depois de Cristo. Então, 1011 DC, 932 DC, tinha 800 e pouco DC, e cada um eu contava, tinha lá o nome do hambúrguer, né? Por exemplo, 932, embaixo uma descrição rápida do que significava aquilo. 932 DC, depois de Cristo, foi o ano em que Ragnar Lothbrok invadiu a França através do rio Sena, tal. Eu contava brevemente a história, aí vinha a descrição do lanche.
Então isso faz muito sentido no cérebro, principalmente no subconsciente da pessoa. Ela tá ali participando de uma história. Então eu tô falando isso que é já para ajudar nessa parada viking, tá? Bacana. Mas vamos lá. Quais são suas dúvidas? O que eu posso te ajudar? Ai. Então, a gente trabalha com uma charbroiler, né? E ela é um pouco difícil pra gente trabalhar. Só que a gente não consegue desprender dela porque o retorno é grande, assim, do sabor. E a gente acha que aqui na cidade não tem pessoas que trabalham com charbroiler. É um diferencial nosso. Só que, assim, o tempo de preparo é um pouco maior, né, do que chapa. Então, isso é bom e é ruim, porque a gente acaba tendo que o tempo, o prazo, né, para entrega um pouco mais demorado do que o convencional. Então isso atrapalha um pouco. Então a gente está pensando em ter também uma chapa para ajudar, né? Porque eu já vi histórias de outras hamburguerias que trabalhavam com charbroiler e tipo, finalizava na chapa os hambúrgueres. Não sei se é legal, queria uma sugestão do chefe, né? Sobre isso. E o que você disse para mim já foi bem bacana. Legal. Bom, vamos lá. Eu já tive chapa, já tive charbroiler, já fiz hambúrguer na churrasqueira, já fiz em parrilha, já fiz com defumação, já fiz de tudo. Já testei tudo quanto foi tipo de equipamento diferente. A gás, elétrico, enfim. A que eu mais me dei bem foi a charbroiler. Tá? A que eu mais me dei bem foi a charbroiler. A charbroiler que eu tinha era de 1 metro, sendo que 75 centímetros era a grelha e 25 centímetros era uma chapa. Uhum. De quantos centímetros é a sua? A minha é de 1 metro também, por 75, só que eu não tenho a chapa. Tá. Então, se for o caso, porque para 1 metro, ó, uma charbroiler de 1 metro, eu fazia eventos em que eu vendia 800 hambúrgueres por dia. Nos picos, dava 120 hambúrgueres por hora, entre 100 e 120 hambúrgueres por hora. Então, uma charbroiler de 1 metro dá conta do recado, uma boa vazão de produto, tá? Duas coisas que você pode fazer para diminuir o tempo de preparo, né? Porque tem que ter mais agilidade. Primeiro, você tenta achar uma chapa só para você colocar em 25 centímetros. Ela qual que é a marca da sua broiler? Se lembrar, beleza. Se não lembrar... Nossa, não vou lembrar. Não lembro. Tranquilo. É uma que é vermelha embaixo. Talvez não seja é Croydon. Croydon. Isso, legal. Exato. Então, é igual a minha. Então, é da mesma marca, pelo menos. É. Então, ela é modulada, né? Isso. Então, você consegue sacar, né? Você consegue tirar 25 centímetros da grelha para substituir por uma chapa. Então, você tenta ver se você procura a chapa de ferro para você colocar, de ferro fundido, com pelo menos 1,5 centímetros de altura, para você colocar ali. Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar vamos supor que... Quantos hambúrgueres você vende por dia? Olha, acho que é em torno de uns 40, 45, nessa faixa. Legal. Tem, assim, semana de pagamento, que aí é mais, né? Sai da curva. É uma média, mas... Legal. Então, ó, vamos pegar aqui desses 40. É que, assim, sabe o que acontece? A gente tem muita saída com hambúrguer de 3 carnes. Muito bom, muito bom. Aqui, o pessoal gosta muito de lanche alto, não de lanche com uma carne só. Então, a gente teve opções no cardápio com 2 carnes, com 3 carnes.
E sai muito esse de 3 carnes. Tá. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar nos últimos 30 dias, isso é importante que você tenha um sistema, alguma coisa que te indique esse número. Você vai falar assim, olha, por exemplo, das 7 às 8, eu vendo 10 hambúrgueres. Das 8 às 9h30, eu vendo 30. Das 9h30, por exemplo, tá? Uhum. Ou seja, eu já sei que das 8 às 9h30 é o meu pico de venda. Eu faço 30 carnes, 40 carnes nesse horário. Então, o que eu vou fazer? E eu sei que isso acontece normalmente de quinta, sexta ou sexta e sábado, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Deu 7 horas da noite, você sabe que você vai vender 10 hambúrgueres até as 8. Você vai botar na broiler os hambúrgueres antes dos pedidos. Você já vai deixar bem feito um lado e vai virar, deixar pouquíssimo tempo e vai tirar para descanso. Uhum. Tá? De preferência, em um lugar térmico, tá? Se você não tem um mantedor de proteína, alguma coisa assim, pode ser até uma caixa de isopor bem forradinha com papel alumínio. Uhum. Bem forradinha com papel alumínio. Então você pegou, vamos supor que você deixa 4 minutos de um lado, 3 minutos do outro, o hambúrguer. Um hambúrguer alto de 160 gramas. Então você colocou lá 4 minutos. Ao invés de deixar 3, você vai deixar 1 minuto. Você vai tirar daqui, colocar os 10 hambúrgueres, que é das 7 às 8, né? Mais ou menos. Vai colocar os 10 hambúrgueres sem queijo, sem nada, na caixa térmica. Ou no mantedor de proteína. No aquecedor de proteína. Conforme forem vindo os pedidos, daí você tem que ter a chapa lá. Conforme forem vindo os pedidos, você vai tirando dali, coloca na chapa, joga o queijo, abafador, se for o caso. Aí, você vai começar a produzir os hambúrgueres que vão ter a saída até as 8, né? Uhum. Uma média de 10, na nossa simulação aqui. Quando der 7h30, os seus 75 centímetros de grelha estão livres. Você já começa a colocar, pelo menos, vamos supor que a média entre 8 e 9 horas, que são 30 lanches, você vai colocar pelo menos 20 hambúrgueres já na broiler, fazer metade do tempo a hora que você vira e colocar na caixa térmica ou no mantedor de proteína. Uhum. Para quê? A hora que começar o pico, você já tem 20 pré-prontos ali. Você só vai descer para a chapa, botar o queijo e montar o lanche. A estratégia é essa. Isso reduz bastante o tempo de pré-preparo. É claro que assim, primeiro, deu o tempo que precisa dar da charbroiler. Você não pode deixar pouco tempo, porque a charbroiler ela precisa que a gordura derreta, caia nas pedras vulcânicas, né, ou argila expandida, né, caia nas pedras, ela queime, suba a fumaça e defume o hambúrguer. Esse é o processo da charbroiler. Então precisa desse tempinho aqui de 4 minutos e a hora que você vira é só o suficiente só para dar uma fumaciada, uma corzinha ali e colocar no mantedor de proteína. Aí ali dentro ela vai permanecer aquecido, né? Não pode esfriar, tem que permanecer aquecido. E tem que estar fechado para manter a umidade. Porque se for alguma coisa muito aberta, vai evaporar essa umidade e vai deixar o seu hambúrguer seco. Uhum. Tá? Nesse meio tempo, você não precisa nem colocar sal. Coloca sal só a hora que volta para a chapa, daí você pode colocar sal e o queijo. Porque se ela for da broiler com sal para o mantedor de proteína, ou para aquecer, né, a caixa térmica, etc., né, ela vai dar uma desidratadazinha a mais. Uhum. Tá? Então você tira de lá, põe na chapa,
sal, queijo, se for o caso, abafador, hambúrguer, marcha e sai. Faz sentido? Muito sentido. É claro que você vai ter que, né, fazer as contas, né? Porque, por que eu falo para você fazer 20 e não os 30 que você vai sair? Porque pode ser que você não pode deixar de proteína pronta, né? Sim. Tem uso. Puxa, olha, hoje eu fiz aqui 30 hambúrgueres e saiu 20. Os outros 10 foram sair 10 horas da noite. Isso não é legal. Uhum. Então, você sempre produz 20. Porque daí você tem uma folga para produzir os outros 10 se vierem 30 pedidos. Uhum. Ah, hoje eu acho que vai bombar, eu já vou fazer... Logo 7 horas da noite eu vou fazer 40. Não. Porque por incrível que pareça, as coisas funcionam assim. Se você faz... Ah, eu acho que vai vender 30. Então, das 8 às 9, né? Eu Uhum. acho que vai vender 30, então eu vou deixar pronto 20. Beleza, vai sair 40. Agora, se você fizer o contrário, tipo, normalmente das 8 às 9 sai 40. Eu já vou deixar 50 pronto. Aí vai sair 20. É, bem isso. A hora que a batata tá acabando no freezer, é a hora que todo mundo começa a pedir batata. É a lei de Murphy, né? Lei de Murphy. Exatamente. Você tinha feito mais alguma pergunta? Aliás, eu respondi essa. Consegui te ajudar nesse sentido? Sim, perfeitamente. A gente já tinha uma ideia de fazer isso, mas não sabia como. Esclareceu. Sabe que eu fazia isso mais forte ainda quando às vezes eu pegava casamento. Porque casamento, que tipo, em delivery, restaurante, fazer 800 hambúrgueres num dia é durante um dia, né? Então são vários picozinhos, né? Você vai entregando, vai saindo, vai entregando, vai fazendo, vai saindo, vai entregando, tal, tal, tal. Então você tem o tempo entre um e outro. Quando eu fazia casamento, tinha que sair tudo de uma vez. Às vezes eram 150, 200 hambúrgueres. Então eu fazia isso. E quando eu fazia eventos assim como casamento, aniversários grandes, eu não tinha. Eu ia com o food truck. Eu não tinha espaço para colocar um mantedor de proteína. Nessa época, o mantedor de proteína custava, sei lá, 20 pau, 20 mil. Era muito forte, muito forte. Não compensava o investimento. Então eu usava a caixa térmica. Borrifava com álcool, inteira a caixa térmica, bem limpinha. Ia lá, forrava com um monte, mas gastava 2 rolos de papel alumínio, mas forrava super bem. Aí eu mantinha as carnes lá. Legal. Daí na hora de sair, ia saindo assim. Tipo, era o tempo de pegar dali, né? Tipo, ó, vai sair, né? Vai começar. 150 hambúrgueres agora. Porque tinha que colocar, sei lá, se era para 150 convidados, tinha que servir praticamente no mesmo tempo. Uhum. Eu não podia servir 50, depois de meia hora mais 50, depois de meia hora mais 50. Então, eu pegava, voltava tudo, queijo, bandeja, os garçons já saíam entregar. Nesse tempo que ele saiu entregar, eu já estava subindo outra proteína, botando o queijo, montando o hambúrguer. A hora que ele voltava com a bandeja, já estava tudo montadinho ali, ali em cima, pronto para ele, pum, marchar e sair de novo. E principalmente nessa época não tinha YouTube que ensinava a dar um. Não tinha ninguém, né? Não. Tô falando isso não é muito tempo atrás, não. Tô falando isso de 2 anos para cá, 2, 3 anos atrás. Não é tanto tempo. Não é 10 anos dessa parte, né? Começou, eu digo que começou de 1 ano e meio para cá, ter um pouquinho mais de informação sobre hambúrguer. Mesmo que seja muito superficial, né? E hoje você fuça, você sabe fazer você aprende a fazer hambúrguer. Você não aprende a vender. Então, a outra dificuldade, assim, é que a gente tem 3 gramagens de hambúrguer.
Então a gente precisa se adequar, porque aí a gente não pode adivinhar o que, que as pessoas vão comprar, né? Mas assim, o que sai muito mesmo é esses de 3 carnes, aí cada uma carne é de 110 gramas e o de 2 carnes também é de 110 gramas. O que tem mais saída é esses. Tá. O que você pode fazer primeiro, né, é cortar um. Então, tipo, Henrico, se eu tenho um hambúrguer de 110, 150 e 180, por exemplo. Qual que menos sai? Ah, o que menos sai é de 180. Então você saca fora do 180, fica com os outros dois. Uhum. Aí você deixa a galera acostumar com duas opções. Depois de 2 meses, 3 meses, você vê lá, fala, qual que sai mais? Ah, saiu de 110, sai mais. Ah, então, tipo, aquele que tinha 150, eu vou substituir pelo 110, vou manter o preço. Uhum. Porque daqui 2, 3 meses a carne vai subir. Uhum. Então você só vai substituir o hambúrguer de 150 pelo de 110 gramas e vai manter o preço. E dá a possibilidade para a pessoa, se ela quiser, de colocar 2 carnes, 3 carnes, etc. Uhum. Tá? Então você enxuga. Isso, principalmente, eu falo por quê? Eu já cheguei a ter 6 tipos de pães diferentes no meu estoque. No meu cardápio. 6 tipos de pão. Eu sempre mantive, na medida do possível, sempre mantive uma gramatura de carne só. No comecinho era 200 gramas, depois quando subiu o preço eu baixei para 180 e parei no 160 para burger alto. Aí depois de um tempo a gente lançou o Smash de 80 gramas. Uhum. Então daí eu tinha dois, né? O burger alto e o Smash. E de 6 pães eu baixei para 2 tipos de pão. E um que eu sempre colocava de série especial, um terceiro eu colocava de série especial. Qual que é o problema de ter muito tipo de carne, muito tipo de pão? Você não pode pré-preparar tudo. Exatamente. Há 3 tipos de carne. Puxa, normalmente sai mais de 110 gramas. Ah, então eu vou preparar, sei lá, 20 hambúrgueres de 110 e 5 hambúrgueres de 180. Aí, na mágica do consciente coletivo, né, das pessoas, vai todo mundo pedir de 180, nesse dia ninguém pede 110. Daí você fica lá com um monte de carne já pré-pronta que não serve para o dia seguinte. Sim. Malemar serve para o seu próprio consumo no final do dia. Malemar. Vai ter que comer 20 carnes, 2 quilos. E por mais que você coma, é prejuízo. Sim. Então, enxuga isso para que você tenha o mínimo possível de coisa. Ao longo do tempo, se possível, tenha o de 110 gramas e mais um outro alto. Ou então, por exemplo, um de 150 gramas e outro de 90 gramas. Considerado como um smash. Uhum. Mas não faça, por exemplo, com pouca diferença, tá? Ah, eu tenho um de 110 e um de 130. Ah, não. Tem que ter um intervalo pelo menos de 50 gramas entre um hambúrguer e outro. É, o nosso é de 160. Perfeito, perfeito. 50 gramas. 110, 160. E assim, é o que sai, tá? É o que é bom. Inclusive, o de 110 gramas, o tempo de preparo é menor do que o de 160. Uhum. Fez sentido? Fez muito sentido. Abriu bem a mente. Foi bem bacana. Tá, inclusive, essa mentoria vai ficar aqui no Instagram. Eu não sei por quanto tempo, mas vai ficar aqui, eu acho que o tempo suficiente, pelo menos, para você mostrar pro seu marido, né? Sim. Qual que é o nome dele? Lucas? Lucas. Pro Lucas assistir e pegar principalmente as ideias do começo que eu falei sobre a Ixi, ele temática. vai amar. Inclusive eu tenho, eu não sei se vai dar para ver, tem até a tatuagem aqui do Bárbaros aqui, inscrições vikings aqui, a minha cabeça inteira tem tatuagem de inscrições vikings. Tem o chamado o Vegvisir, né? Que é como se fosse a bússola, né? A bússola, entre aspas, dos vikings. Na verdade, era
um símbolo que garantia as boas viagens quando eles saíam de barco, tanto para a guerra quanto para a pescaria. Então eles sempre entalhavam em algum lugar o Vegvisir, né, que parece um relógio viking. Então eu tenho isso bem aqui atrás da cabeça tatuado também. Tá tudo aqui. E se tiver alguma dúvida sobre temática viking, podem me perguntar pelo direct. Com muito orgulho, vou ajudar vocês. Obrigada. Nossa, gente, fica muito feliz mesmo por você tá ajudando muito. Nossa, tá fazendo um diferencial que eu acho que não tem. Eu não vi uma pessoa que faça isso tão bem quanto você. Obrigado. Obrigado. De coração eu agradeço. Eu fico muito feliz. Porque é isso que eu proponho. Então, quando você fala isso, significa que eu estou atingindo o meu objetivo. Sim. E eu digo mais, não é um simples objetivo, é um objetivo de vida. Se todos nós estamos ao mesmo tempo no mundo, é para a gente se ajudar. É verdade. Você está inscrita na Semana da Hamburgueria Mina de Ouro? Sim. Legal. Senão eu já ia dar um puxão de orelha aqui ao vivo. Eu coloquei todos os seus stories para mostrar em primeiro lugar para mim. Então, todos os stories eu acompanho. Muito bom. Fico feliz. Isso me ajuda também no algoritmo do Instagram e te ajuda com o conteúdo. Isso. Beleza, então. Muito obrigado, espero ter ajudado. Eu Marta, que agradeço. Manda um abraço pro Lucas. Lucas, né? Será dado. Um abraço pro Lucas e contem comigo na jornada de vocês. Tá bom, muito obrigada, Henrico. Eu que agradeço. Beijo para todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.